Olá, sexto ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar agora de entes da geometria. Vamos ver quem são eles, certo? Então, agora você terá a oportunidade de conhecer a geometria, o que ela estuda. Tudo no mundo são formas, e todas as formas são constituídas pelos entes geométricos. A geometria é o estudo das formas, das relações entre as medidas de suas partes e das relações entre figuras diferentes. Então, gente, como aqui, ó, essa frase é muito verdadeira. Tudo no mundo são formas, né? Nós vemos retas, nós vemos um ponto, nós vemos o plano. Então, esses aqui são os entes geométricos, né? Primitivos. A partir deles, várias coisas são formadas, né? Então, são chamados primitivos, pois são os primeiros, ou seja, aqueles que deram origem a tudo que está relacionado à geometria. Então, já vão anotando aí esses três entes geométricos: ponto, reta, plano, e nós vamos ver cada um individualmente. O ponto, né? A reta e o plano, conceitos primitivos. Vamos começar aqui com o ponto. Observe essa figura, gente. As luzes da cidade estão distantes, que parecem apenas pontos luminosos. As estrelas do céu, um prego na parede, um grão de areia nos dão a ideia de ponto. O ponto não tem uma definição formal. E na geometria não tem dimensão. Então, representamos um ponto através das letras maiúsculas do nosso alfabeto. Gente, frisem bem isso, tá bom? Um ponto eu identifico com uma letra maiúscula, né? Nós somos obrigados a colocar um ponto com letra maiúscula, tá? Porque a minúscula vai identificar outra coisa. Então, toda vez que eu pedir para vocês, citem os pontos dessa forma geométrica. Vocês vão citar os pontos O, S, R, Q, P em letra maiúscula. Então, é uma regra. Se é ponto, é com letra maiúscula, certo, gente? Então, os conceitos primitivos geométricos não têm definição formal. Nós temos uma ideia do que seja um ponto, mas não podemos definir, tá? Então, como eu já falei, estrelas no céu, prego na parede, tudo dá uma ideia de ponto, tá bom? Vamos prosseguir. Vamos falar sobre reta. Observando a figura, vamos ter a ideia de reta, tá, gente? Ó, reta para cá, reta para lá, reta inclinada. Então, note que esse templo grego é basicamente todo construído com linhas retas. É formada por um conjunto infinito de pontos, né? Então, representamos a reta através de letras minúsculas. Tá vendo como é importante lembrar dos detalhes? O ponto, letra maiúscula. A reta, letra minúscula do nosso alfabeto. Então, as retas são desenhadas com setas para indicar, ó, essas setinhas aqui, ó, não é em vão, é para indicar que são infinitas, certo? Então, nós temos aqui a reta R e nós temos a reta T. Em matemática, uma reta é um objeto geométrico infinito em uma dimensão. Trata-se da menor distância imaginável entre dois pontos distintos. Tá bom, gente? Vão anotando os detalhes. Como é que eu identifico um ponto, letra maiúscula? Como é que eu identifico uma reta? Letras minúsculas. E o plano, com que letra eu represento? Vamos já ver. Então, nas imagens acima, podemos observar as paredes das construções, né? Paredões dos edifícios, eles nos dão ideia de plano, assim como a lousa da sala de aula, o tampo de uma mesa, o piso da nossa casa, tá? O campo de futebol, gente, dizemos que dão aí a ideia de plano, pois ele é infinito em todas as direções. E por isso seria impossível representá-lo por completo no papel, né? Mas a gente tenta representar. Costumamos representar o plano na forma de um paralelogramo e usamos letras gregas, gente, minúsculas para indicá-lo. Então, aqui a gente está vendo o plano alfa, tá? Essa letra grega chama-se alfa. Aqui nós temos beta, plano beta e plano gama, tá, gente? Ó, esses dois não são o mesmo plano. Pode ver que o gama tá aqui e o beta está mais inclinadinho para lá, então não são o mesmo plano. Nós temos aqui no total de 3 planos, 3 letras gregas, certo? Um plano contém um número infinito de retas e planos, tá? Então, gente, observem aqui esse plano. Plano o quê? Plano, como é essa letrinha aqui, alfa, tá? Ó,
Tá aqui, ó, plano alfa, né? Nós temos gama, pi, beta e lambda, tá, gente? São as letras gregas. Não esqueçam delas. As que a gente vai mais utilizar é a alfa, gama e o beta, tá? São as mais utilizadas. Então, aqui a gente tá vendo esse plano. Se eu pedisse para vocês identificar aí como é o nome, com que letra está representado esse plano, vocês vão colocar alfa, né? Tá? Aqui nós temos alguns pontos. Um ponto somente está aqui na reta R, tá, gente? 2 não estão na reta R, pertencem ao plano, mas não estão aqui na reta R. Como é que a gente fala sobre isso? Então, vamos lá. Através de símbolos, ó, esse símbolozinho Ezinho aqui, redondinho, a gente lê assim, o ponto A pertence à reta R, tudo bem, o ponto A pertence à reta R, tá, gente? O M e o N não pertencem à reta R. Tá vendo que os pontos têm aqui letras maiúsculas e a reta tá com letrinha minúscula, gente? Não esqueçam disso. Vamos lá. M e N pertencem a alfa, tá certo, ó. M e N pertencem ao plano alfa, tá bom? E R, gente, esse Czinho significa o quê? Ó, os símbolos C e o Czinho cortado indicam se um conjunto está contido ou não está contido em outro conjunto, tá? Como eu já falei para vocês, ó, o Ezinho aqui pertence e o Ezinho cortado não pertence, tá bom? Então, olhem para cá. R está contido em alfa, tá? Aqui é como a gente lê, está contido em alfa, tá? R realmente está contido em alfa. Então, prestem bem atenção nesses detalhes que vai ter uma atividade sobre isso, tá bom? Frisem bem esse slide aqui, ó. Aprendam aqui as letras gregas que representam o plano, aprendam que os pontos são representados pela letra maiúscula e a letra minúscula reta, certo, gente? Bem básico até agora, né? Vamos estudar sobre aí a relação entre duas retas em um plano, tá? Eu tenho aqui duas retas em um plano alfa, tá? Eu tenho duas retas. Como são chamadas essas retas de acordo com o que eu estou observando aqui, tá? Como que elas são representadas aqui? Como é que eu chamo? São retas que estão em um mesmo plano, né? As coplanares, nesse caso, indicamos as retas coplanares da seguinte forma, ó. Aqui são retas coplanares, ou seja, são retas que estão em um mesmo plano. Elas estão no mesmo plano aqui, alfa, então elas são coplanares, tá? Retas concorrentes, como é que elas são? Em um plano beta, tá bom? Estão contidas duas retas que possuem um ponto em comum. Gente, elas se encontram, ó. Esse ponto está aqui em comum entre as retas. Observe que eles se cruzam no ponto A, tá? Então, se elas formam aí um X, podemos dizer que ela pode formar uma cruz, tá aqui, né? Então, a gente chama essas retas de concorrentes. Se elas se tocam assim, ó, tá? Elas são concorrentes, tá bom, gente? Então, ó, indicamos essas duas retas concorrentes ou secantes, a gente chama mais de concorrente, da seguinte forma. Então, ó, quando vocês verem isso aqui, M, X e N, isso a gente lê que são retas concorrentes, tá? E quando as retas, ó, M e N cruzam-se formando um ângulo de 90 graus, temos então duas retas perpendiculares, tá? Ó. E aí a gente indica assim, tá? Ó, com esse Tzinho ao contrário. Retas perpendiculares. Gente, olhem para essa e olhem para essa imagem, tá? Aqui são retas oblíquas, né? São retas mais inclinadinhas, quase fechadinhas, e aqui são totalmente retas, tá? Essas retas mais inclinadinhas não são iguais a essas aqui, não. Aqui a gente tá vendo retas perpendiculares, tá bom, gente? Frisem bem isso, que formam ângulos de 90 graus. Retas perpendiculares. Vamos ver mais um pouquinho? E se elas são assim, ó, que não são totalmente retas, nós chamamos aqui, ó, de concorrentes oblíquas, tá? Que formam um ângulo obtuso, um ângulo agudo. Essa história de ângulo vocês vão ainda estudar, tá? Mas se vocês verem as retas assim mais inclinadinhas, não totalmente retas, elas são oblíquas. E se vocês verem aqui assim, ó, são retas perpendiculares, tá bom? E as paralelas, gente, duas retas contidas em um mesmo plano, beta, tá aqui beta, né?
que não possuem nenhum ponto em comum e possuem a mesma direção e o mesmo sentido, elas são paralelas, tá, gente? Ó, elas estão uma juntinha da outra, não estão se tocando, elas são paralelas, certo? Vamos pular aqui para as retas coincidentes, que essa parte do meio eu coloquei ela até maior aqui, ó, tá? Vamos pular aqui para as coincidentes. Duas retas, gente, que estejam contidas em um mesmo plano e que possuem exatamente todos os seus pontos em comum são retas coincidentes. Gente, tia, cadê a outra reta? Eu estou vendo uma. Vocês não estão vendo a outra, mas é como se tivesse uma em cima da outra. Enfim, quando você vê só uma reta e ele perguntar que retas são essas, você vai dizer que são coincidentes, que é como se tivesse uma em cima da outra, tá? M igual a N, são coincidentes, tá? A gente coloca esse símbolo aqui. E vamos lá de lembrete, duas retas podem estar contidas em planos diferentes, tá? Elas não significa que elas sejam coplanares, tá? No mesmo plano são coplanares. E em planos diferentes são o quê? Reversas, tá? Reta R, gente, ó, reta R tá aqui em cima, pertence ao plano alfa. E a reta S tá aqui embaixo, pertence a outro plano beta. Então, elas não são coplanares, não estão no mesmo plano. Elas são reversas, ok? Então, aquela imagem que estava pequenininha aqui, ó, coloquei o maiorzinho aqui para vocês verem. Gente, de tudo que a gente já estudou, tem algumas coisinhas aqui que vocês podem até tentar responder sozinhos, tá? Vamos lá. As ruas 8 e 9, ó, aqui tá meio embaçado, mas essa rua aqui é 8 e essa rua é 9. Elas são o que, gente? São paralelas, ó, elas estão no mesmo sentido, não estão se tocando, elas são paralelas. Pois mantém sempre a mesma distância uma da outra aqui, ó, tá? E a rua Camomila e a rua 8, ó. Camomila e 8, tá vendo, ó? Elas se cruzam. Por isso dizemos que são concorrentes oblíquas, pois somam ângulos agudos e obtusos, tá? Ângulos agudos e obtusos, elas ficam mais tortinhas. E a Rua 9 e a Avenida 2? Rua 9 e a Avenida 20, quer dizer, ó, a Avenida 20 também são concorrentes, elas se tocam, mas nesse caso elas são perpendiculares, elas formam ângulos totalmente retinhos, ângulos de 90 graus, ok? Gente, nós temos 7 questões, atividades, tá bom? Tia, pra que tudo isso? Gente, é muito simples, não tem cálculo, é bem tranquilo, podem voltar ao vídeo, vamos comentar cada uma. Ó, a primeira questão, você vai dizer aí o que te lembra. Por exemplo, o que te lembra o furo de uma agulha em uma folha de papel, um furinho assim? Será que lembra um ponto, uma reta, um plano? Gente, isso é muito fácil, tá? Letra B, o que te lembra o tampo de uma mesa? Já até falei no vídeo. Campo de futebol, o que te lembra, né? Uma estrela no céu, um barbante bem esticado, um quadro negro de sala de aula, tudo isso já comentei. Muito simples. Você vai dizer se é ponto, se é reta, se é plano, tá? Na segunda questão, gente, observa a figura. Observa essa figura aqui. Aqui é um plano alfa, né? Responda quais pontos estão destacados. Gente, ele quer dizer quais são os pontos que estão aqui nesse plano, né? Os pontos têm letras o quê? E as retas, quais são elas? Tem letrinhas o quê, tá? Então, vejam aí, tá bom? Bem simples também. Terceira questão, ó. Nós temos dois planos, gente, ó. Dois planos, tá bom? Gama e alfa. Não vão se confundir. Quais os planos que pertencem ao plano gama? Quais que estão aí no plano alfa? Qual reta está contida no plano gama? Então, isso tudo eu já falei para vocês. Quarta questão. Aqui você vai dizer se é verdadeira ou falsa, tá? Se eu digo, gente, que o ponto C pertence a alfa, será que tá certo? Ponto C pertence a alfa, tá aqui. Verdadeira, já dei uma resposta. Continuem fazendo aí, tá bom? Com base no que você acabou de ler, escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes, perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Gente, paralelas totalmente retinhas, tá? Assim, ó. Já até dei uma resposta. Concorrentes, se elas são totalmente retinhas, elas são perpendiculares. Se são um pouco tortinhas assim, formando mais um xizinho, elas são oblíquas, tá bom?
Sexta questão. Observe as retas que aparecem na figura e aí você vai localizar nelas o quê? Duas retas paralelas, duas concorrentes perpendiculares, duas concorrentes oblíquas, bem simples. E aqui, né, aqui tem feixe de retas paralelas. Você vai identificar nela duas retas perpendiculares e duas retas concorrentes. Gente, coisa de maternal, tá bom? Não tem cálculo, bem tranquilo, me mandem no WhatsApp. Qualquer coisa, estou lá esperando vocês, tá? Um beijo da Tilane.